Seguimos neste EAD sobre os exercícios espirituais, fazendo os exercícios espirituais. E no tema dessas criaturas que nós temos que usar e amar, surge uma nova lei. Uma lei para saber curar essas colunas, que são as criaturas que eu baseio a minha vida, curar essas colunas que estejam rachadas, que estejam precisando de reforço. É a lei de quê? Lei da preferência. Nós falávamos anteriormente da lei da indiferença, mas agora é a lei da preferência. Preferência em que sentido? Preferência naquilo onde a vontade de Deus esteja claramente manifestada. Preferir a vontade de Deus, logicamente, e não a minha vontade. Depois de discernir diante de Deus, com a ajuda, se nós temos, do nosso diretor espiritual, da vontade de Deus sobre a nossa vida, se aquilo foi discernido em oração, sem subjetivismos, isto é, sem apegos às nossas limitações, que isso não é fácil, hein? Precisa de muita delicadeza de alma. Se depois de nós discernirmos tudo isso, vemos, isso é vontade de Deus, opta por isso. Opte sempre por esse caminho, ainda que não seja o mais agradável, ainda que aparentemente não seja aquele mais feliz. Nós temos que ter em conta que os caminhos de Deus muitas vezes não são os nossos caminhos. E que nós cristãos nos realizamos preferindo a vontade de Deus na nossa vida. Preferir também o quê? Servir antes que ser servido. Essa oração de São Francisco, nós podemos agora inclusive tomar essa oração de São Francisco e meditar nessa oração de São Francisco, nessa fase dos exercícios espirituais. É dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, mas lei da preferência é preferir sempre o serviço que o quê? Ficar sentado, esperando no meu canto. Preferir servir antes que receber as coisas. Imagina se todas as pessoas vivessem essa lei no uso das criaturas, no amor às pessoas. Meu Deus, como mudariam as coisas. Como mudariam as famílias, como mudariam os países. Quantas pessoas preferem ser servidas, que estão em poderes da sociedade, preferem estar no seu canto, no seu escritório, ali sendo servidas, e não saem para verdadeiramente servir o próximo. Preferir isso, meu irmão, minha irmã, porque é o que Jesus nos pede. Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Se o nosso Deus, se a segunda pessoa da Santíssima Trindade nos fala isso, Jesus, se Deus feito homem, passa por essa terra dizendo, olha, nós temos que, antes que sermos servidos, servir, algo forte aí tem. E é um caminho de felicidade. Dificilmente, hein? Acho que eu nunca me encontrei com uma pessoa que, preferindo antes servir que ser servida, ela fosse triste. Passa por momentos de dificuldade, lógico, todos nós. Porque uma das piores coisas, sem dúvida, é você estar servindo com todo o desapego, com todo o desejo de que o próximo realmente viva a felicidade e você, de repente, receber uma rasteira daquele próximo. Não é fácil, eu sei, passei por isso, passo por isso, acho que Deus permite para purificar. Mas bendito seja Deus, se lembram da lei da indiferença? Junta as duas leis. Na prática é que essas leis vão se misturando. Essas leis que eu dei para vocês, lei do amor, da responsabilidade, lei da aceitação, lei da indiferença e agora a lei da preferência, elas vão se misturando para podermos usar bem das criaturas e amarmos melhor as pessoas. E dentro dessa lei da preferência, sempre uma pergunta surge aqui, que nos ajuda a optar por um caminho do bem. Essa pergunta, o que Jesus faria no meu lugar? Ou,
o que Maria Santíssima faria no meu lugar? Aí eu vou tomando novos procedimentos. Surgem rapidinho um novo modo de proceder se eu respondo bem a essa pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? O que Maria Santíssima faria nesse exato momento no meu lugar? Quantas atitudes, se eu prefiro um caminho assim, se eu opto por um caminho assim, se eu digo, eu quero seguir um caminho assim, o caminho que Jesus faria, quantas atitudes minhas seriam diferentes? Uma seguinte lei importante é a lei de quê? Lei da atividade. Se junta bastante, querido irmão, querida irmã, com tudo que nós estamos falando. A lei da atividade. O que é essa lei da atividade? Se opõe a dizer que tudo está perdido. Ah, meu Deus, naqueles momentos cumes, onde se junta tudo, parece que o mundo conspira. Às vezes nós temos essa tentação, né, de dizer tudo está perdido. Não, perdão. Porque o nosso Deus é o Deus de quê? É o Deus do impossível. Nosso Deus não é o Deus da possibilidade. Nosso Deus, Ele realiza também coisas impossíveis. Quando tudo parece dizer que vai levar uma tempestade, Deus pode mudar. Se é a vontade dEle, tudo pode acontecer. Se é a vontade dEle, nós podemos ser curados das piores doenças, ainda que os médicos digam, eu não posso fazer nada. Mas se é a vontade de Deus, mas se Deus quer aquela doença para a glória dEle, não sei se Deus permite aquela doença, para realizar um bem maior, bendito seja Deus. A lei da atividade se opõe exatamente, então, à passividade. Nós temos que ser proativos. Aqui a comparação é o seguinte: imagina você com um martelo e uma bigorna, né? Você tem que ter você esquenta uma espada, ou esquenta, sei lá, um ferro que você precisa achatar, que às vezes espada dá sentido de guerra, de querer, não sei, maltratar as pessoas, mas vamos colocar um exemplo de um metal simplesmente que você coloca para poder, né, diminuir a espessura do metal. Você precisa com aquele martelo, a bigorna, e batendo naquele metal para que ele vá se achatando. Um ditado muito usado na língua espanhola fala disso. Al maço dando, né, e a Deus rogando. Ao ferro batendo, no ferro batendo e rezando sempre a Deus. O que quer dizer isso? Em resumo, a expressão no Brasil seria não ficar de braços cruzados diante das situações e rezar sempre confiando em Deus. Na prática, podemos também resumir em uma frase: fazer tudo como se tudo dependesse de mim, sabendo que tudo depende de Deus. Assim, vamos poder usar melhor as criaturas. Assim, a nossa vida vai poder ser um pouquinho mais diferente. Assim, a tua vida vai poder ter novas dimensões no trato com todas as criaturas. Assim, nós vamos poder usar melhor das criaturas e amar melhor as pessoas. Vamos fechar, então, esta meditação sobre o uso das criaturas, pensando em tudo isso. E tirando propósitos bem concretos de melhoria na nossa vida, para usar melhor das criaturas e amar mais e mais as pessoas que Deus Nosso Senhor me concede conviver.